pensei que ia chover muito e não choveu. E às vezes é o mês de abril que chove bastante. Mas que bom que você está aqui nessa noite para nos visitar. Deus tem uma palavra forte para o teu coração. Quero agradecer a presença de todos. Nossa irmã Né que está nos visitando, nosso irmão ali com o nome dele? Vinícius. Seja bem-vindo, meu irmão, na casa do Papai do Céu. Que o Senhor venha te abençoar nessa noite. Hoje é um culto especial, é culto de Santa Ceia na presença do Senhor. E eu creio que todos nós sairemos daqui mais crentes, mais abençoados na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo que eu peço para você, que você preste atenção para a ministração nesse momento, para que a gente venha pegar cada detalhe dessa mensagem. Hoje o nosso estudo, a nossa pregação expositiva é sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, conhecida como a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Essa entrada é uma entrada muito especial, até mesmo porque nós vamos entrar agora na semana da Páscoa, e essa mensagem também tem tudo a ver com isso. Para quem não sabe, a Páscoa vem do hebraico Pessa, que quer dizer passagem no original. Essa passagem é do que, pastor? A passagem quando Deus foi ferir os egípcios. Quando Deus manda Moisés preparar o povo, manda ali nos umbrais da porta, marcar com sangue cada porta. E as pessoas marcaram os umbrais da sua casa, porque o anjo da morte naquele dia ia passar, ia ferir todo o povo do Egito. E o povo de Deus se preparou. Então por isso que se diz Pessa, é a Páscoa, é a passagem de Deus sobre o Egito. Para a igreja hoje, como o nosso Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, já veio e já subiu, a Páscoa hoje, o nosso Cordeiro hoje, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando Ele voltar, assim como Ele passou com seu anjo da morte, executou juízo sobre o Egito, no arrebatamento da igreja Ele também vai passar e arrebatar o seu povo para o céu. Glória a Deus, aleluia. Então a Páscoa para nós, os cristãos, para toda a igreja, é muito mais profundo daqueles que acreditam em Deus. E essa passagem de Zacarias 9:9 é o cumprimento dessa profecia. Zacarias, há mais de 500 anos atrás, previu Jesus Cristo sentado no jumentinho e entrando em Jerusalém. Essa profecia se cumpriu perfeitamente. Por isso que o nosso texto base está em Zacarias 9:9, porque é cumprimento de profecia. Glória a Deus. Essa sim é uma verdadeira profecia que já se cumpriu. Não são as profecias que a gente vê hoje aí, são profetadas. Essa aqui é uma profecia do Messias e ela já se cumpriu. Por isso que o texto diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a vencer, justo, vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Como é que uma pessoa, irmã Neia, vai prever o futuro? Todo ser humano não tem essa capacidade, a não ser que Deus dê o dom para ele, para que ele veja coisa que ninguém vê. Glória a Deus. E Deus mostrou ao profeta Zacarias o cumprimento dessa profecia. Zacarias já estava no pó da terra, mas a profecia se cumpriu depois de mais de 500 anos. Glória a Deus. O texto diz assim, Lucas 19:11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus já ia se manifestar imediatamente, porque é o Messias. O povo de Deus está numa expectativa do Messias chegar e acabar o problema com os romanos, irmã Socorro. O povo estava naquela expectativa, é agora que o nosso Messias vai chegar e a gente vai acabar com esse jugo do Império Romano.
esse imposto do Império Romano sobre nós. Acabou, meu irmão. Glória a Deus. O povo aqui estava numa alegria muito forte, porque o Messias está entrando em Jerusalém num jumentinho, cumpriu a profecia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram em Atos 1: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor lhe respondeu. Ele respondeu: não lhes compete sobre os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Veja que até mesmo depois de ressuscitado, que ele passou aqui 40 dias com seus discípulos, mais de 500 pessoas viram o Messias. Glória a Deus. E os apóstolos estavam com aquilo na mente. É agora, já que não foi na entrada triunfal de Jerusalém, vai ser agora. Eles chamam o Senhor: Senhor, é agora que nós vamos para Jerusalém para você ser rei. Glória a Deus. Aí Jesus amplia a profecia para o futuro. Ei, não compete a vocês as datas. Não compete vocês aquilo que eu vou fazer, o meu propósito que eu tenho para toda essa humanidade. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus sobe aos céus e dá ordem aos seus discípulos: agora vocês vão ficar, vocês vão pregar na Judeia, vocês vão para Samaria e vai até os confins da terra pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado Oliveira, enviou 2 dos seus discípulos para que se cumpra a profecia de Zacarias. Vão ao povoado que está diante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém já montou. Aleluia, Senhor. Desamarre-no e traga para mim. É um momento especial. É um jumentinho que só um rei pode sentar nele. É um jumentinho que está lá, que Deus colocou lá para o momento certo dos discípulos irem atrás, trazer o jumentinho para que o rei do rei entre em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, dá glória bem bonito para Jesus, para o Senhor. Aqui mais ou menos é um mapa da época. Hoje é a época atual, né? Mas aqui é um mapa. Jesus vem para Betânia. De Betânia ele vem para Betfagé. De Betânia para cá, para o Monte do Templo, Jesus faz essa caminhada. Ele sai de Betânia, ele manda pegar o jumentinho aqui em Betfagé. Ele vem para o Monte das Oliveiras. Olha a estrada aqui, ó. E vem caminhando, daqui para cá dá quase 3 quilômetros andando no jumentinho. E Jerusalém é muito... A descida é lá embaixo e sobe também lá em cima, é cheio de serra, o Monte das Oliveiras. Aleluia. E Jesus sai de Betânia, manda pegar o jumentinho, vem aqui e ela vem acarreada em cima do jumentinho. Chega aqui no Monte das Oliveiras, está aqui o templo, ó. Jesus olha daqui para cá, o monte do templo, para que ele entre aqui em Jerusalém. Quem está entendendo, dá uma glória para Jesus. Lá está o jumentinho esperando o Messias. Se alguém lhes perguntar por que então desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele tinha dito, porque Deus é presciente. Glória a Deus. Deus já conhece o futuro, ele já sabia que o jumentinho estava lá esperando ele. E se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele, porque o Senhor já tinha tocado no coração do dono do jumentinho, para quando os discípulos chegassem lá, o jumentinho já estava tudo pronto para o Messias. Aleluia. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é detalhista. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam:
O Senhor precisa dele. Aleluia. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele para cumprir uma profecia de um profeta. O Senhor precisa dele para cumprir a palavra dele, porque ele é a verdade. Ele é o Rei dos Reis. Ele está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida com a voz. Aleluia. É tudo especial de Santa Ceia. Levaram a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Esses ramos, quando a gente vai estudar, são aquelas pessoas mais paupérrimas, mais pobres, que não tinham como dar o seu melhor louvor para o Senhor Jesus, porque ele está entrando como rei em Jerusalém. Eles pegavam as palmeiras, cortavam e lançavam sobre o pé do Messias e se alegravam e cantavam e davam o seu melhor Glória a Deus. para o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja tem que entender, que nós temos que dar o nosso melhor louvor, o nosso melhor devocional, a nossa melhor adoração a esse Deus que cuida de nós, que nos sustenta, meus amados irmãos. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Aqueles que eram loucos por Jesus tiravam as suas capas e jogavam para que o rei passasse por cima. Uma adoração profunda diante do Messias. Glória a Deus. Uma adoração forte diante desse Deus. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto, e exclamavam: é agora que ele vai ser rei, é agora que vai acabar nosso problema, é agora que ele vai manifestar a glória dele, é agora! Que expectativa maravilhosa! E o texto vai dizer, em Zacarias, o cumprimento da profecia: alegra-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, porque ele vem primeiramente humilde e montado no jumentinha, cria de jumenta. Mas no arrebatamento da igreja, ele não vem mais como servo, ele não vem como mais humilde, mas ele vem como o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, para manifestar a glória dele nessa terra. Glória a Deus. Glória. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus, sempre os fariseus, meu Deus do céu, para atrapalhar a adoração, sempre aquelas pessoas que não creem nas coisas de Deus, querem atrapalhar a adoração, a manifestação do Filho de Deus. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, manda parar com esse negócio, mas o Senhor lança a profecia: eis que lhe digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão, porque é cumprimento de profecia. É o Messias que está entrando em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Não devemos nos calar, meus amados irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega lá no Monte das Oliveiras, ele chora por Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Mateus diz que Jesus chora também, e ele profetiza: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu enviei os profetas, quantas vezes eu mandei os meus servos, mas vocês não quiseram, vocês não ouviram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele lança a profecia, que não é aquele momento que ele vai entrar mais em Jerusalém para ser proclamado rei. Ele vai sim, ele foi proclamado rei pelos seus discípulos, por aqueles que creram nele, mas ele lança a profecia: ei, eu mandei profeta Elias, eu mandei o profeta Eliseu, eu mandei Jeremias, eu mandei Ezequiel, eu mandei Amós, eu mandei Miqueias, eu mandei, e
vocês mataram, vocês perseguiram. Quantas vezes eu quis juntar você com uma galinha junto os seus pintinhos debaixo do braço, mas vocês não quiseram. Glória a Deus. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque vocês não creram na manifestação do Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Glória. E Jesus fala, deixa eu voltar aqui que eu passei. E Jesus fala, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Por que oculto aos seus olhos? Porque foi o próprio Deus que cegou o entendimento do povo dele. Foi o próprio Deus que cegou o entendimento do povo dele, para que a profecia se cumprisse e que a salvação chegasse a todas as nações. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Virão dias que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Essa profecia se cumpriu no governo de Vespasiano, pai de Tito Flávio. Vespasiano mandou as trincheiras, mandou cercar toda Jerusalém para invadir. Só que ele não consegue invadir. É seu filho Tito que cumpre a profecia. Tito invade Jerusalém e destrói o templo, e todo o povo foi disperso, como Jesus diz, que a casa ficaria deserta, porque o povo não recebeu a manifestação do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Meu amado irmão, quando Deus te visitar, levanta a tua mão. Meu amado irmão, quando Deus te visitar, não dobra o teu coração. Ei, meu amado irmão, quando Deus te visitar, quando tu sentir a presença dele, ei, não rejeita ele, não rejeita ele, acha que houver, não rejeita esse Deus, porque quando ele manifesta, recebe aí. Quando ele manifesta a glória dele, tem cura. Quando ele manifesta a glória dele, tem milagre, recebe. Quando ele manifesta a glória dele, tem salvação, recebe. Quando ele manifesta a glória dele, não há ninguém que possa impedir a glória de Deus sobre a nossa vida. Bate uma palma para Jesus. Aleluia, Deus. Jesus entra no templo e começa a ensinar o povo. As pessoas adoravam a ministração do Filho de Deus. E lá atrás estão os fariseus, os cegos, que não acreditaram na manifestação do Filho de Deus. A Bíblia diz: todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, os líderes do povo, que procuravam matá-lo. Você já pensou o que é isso? De tudo que Jesus passou, de tudo que Jesus fez, e os seus inimigos queriam o quê? Matá-lo. Só que mal eles sabiam que eles faziam parte do propósito de Deus para se cumprir a profecia. Mal eles sabiam disso. Todavia não conseguiu encontrar uma forma de fazê-lo, porque o povo ficava fascinado pela sua ministração, pela sua pregação. Os eruditos dizem que quando Jesus, só o olhar dele te impactava, tu se derramava. Quando a pessoa olhava para ele, o olhar de Jesus já curava a pessoa. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla dele. É um fio que fica bem aqui. A orla não é a capa, é um fio que os judeus têm aqui em sua roupa. É um fiozinho. Porque ele está cheio, tão cheio do Espírito Santo, ele é o próprio Deus, que aonde ele chega, por isso que quando ele chegava, os demônios logo reconheciam ele. O que tu vem fazer aqui, Jesus de Nazaré? Não tinha luz, a luz chegava e queimava todos os demônios. A luz chegava e ressuscitava, curava, fazia coisas grandes. É a glória de Deus, é a presença
isso que devemos crer na palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Olha, todavia não conseguiu encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras, por seus ensinos, coisas que os mestres da lei não estavam mais fazendo, coisas que os fariseus não estavam mais fazendo. E Jesus aqui está dando um grande exemplo de ensinar, de cuidar, de apacentar e de falar a verdade. Esse é o templo que Herodes construiu. Esse é o templo que Jesus conheceu. Olha aqui, pináculo do templo, aonde o inimigo de nossa alma, o nosso adversário, tentou ele no deserto. Se tu é filho de Deus, te joga daqui do pináculo, a seus anjos dará ordem para que nada te aconteça. E Jesus lança a profecia para ele: ei, Satanás, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Messias. Ei, Satanás, não tente ao Senhor, Satanás. E a Bíblia diz que Satanás se retira dele e os anjos do Senhor vêm e lhe servem. Aqui é o pórtico de Salomão. Você lembra daquele domingo que eu preguei? Do homem 40 anos sofrendo? Aqui é o pórtico de Salomão. Aonde era que ele ficava? Ele ficava aqui na porta formosa que entra para o pátio das mulheres. Ele ficava aqui, ele recebia a esmola de quem entrava aqui. Olha o ponto estratégico de quem vinha daqui, dos pátios do gentil. Ele recebia daqui e recebia de todos que entravam aqui. Aqui que Pedro e João pega na mão dele, levanta ele e fala: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Yeshua HaMashiach, levanta e anda. Esse é o templo que Herodes ampliou para que o Messias viesse visitar. Aqui é a fortaleza Antônia, onde os romanos, os soldados romanos ficavam de olho em tudo aqui que acontecia. Quando havia qualquer problema, eles desciam daqui, iam atrás e prendiam as pessoas. Qualquer movimentação. Dá para entender? É nesse contexto que Cristo desce, entra aqui e vai ensinar aqui no pátio dos gentios. Ele ensina em toda a parte aqui do templo. Ele entra aqui na sala do templo, a Assembleia do Sinédrio. Só entra rabino aqui. Jesus é um rabino lá da Galileia que entra aqui e dá show nos mestres da lei. Aleluia. Dá show de Bíblia neles, que eles ficam: mas não conheci o pai dele, né? Aquele carpinteiro de lá de Nazaré. Quem é que ele pensa que ele é? Ele só é o Filho de Deus, só isso. Olha. Aqui mais uma maquete do templo da época de Jesus. E aqui são as pedras das construções que Herodes levantava na Palestina. Herodes foi um dos maiores construtores que já teve na face dessa terra. Por isso que a profecia diz nos discípulos, em Marcos 13, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos disse: olha, mestre, que pedras, olha o tamanho dessas pedras. Que pedras enormes, que construções magníficas, Senhor. E Jesus lança a profecia: você está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Glória a Deus. Aos olhos dos discípulos era impossível derrubar Jerusalém. Isso aqui fica perto hoje dos muros das Lamentações, ou muro ocidental, uma parte que ficou para contar a história da profecia. E no ano 70, Tito veio, invadiu Jerusalém, matou, destruiu todo o templo. É por isso que até hoje não tem mais templo na Judéia e Jerusalém. O que é que está lá hoje, pastor? Está o domo da rocha. Vamos chegar no domo da rocha.
Só que agora que a mensagem vai ficar forte e interessante. Quem já ouviu falar no portão dourado de Jerusalém? Amém. Levante a mão só quem já ouviu falar na porta dourada de Jerusalém. Foi por aqui que o Machia entrou na entrada triunfal em Jerusalém. Só que no século VI, em 517, o sultão Sulemani, ele mandou construir essa muralha e fechou a porta por onde o Messias tinha passado. E colocou cemitério muçulmano para que o Messias não entre mais nessa porta. O portão original, o muro original, está embaixo desse aqui, está por aqui. Só que falaram para Sulemani: olha, Sulemani, tem uma profecia aí que diz que o Messias vai entrar por ela. Ah, é? Então bora fechar e bora colocar cemitério, porque ele é um sacerdote, ele não pode se contaminar, então ele não pode mais entrar aqui. Aleluia. Só que o Messias já entrou. E mal ele sabia que ele estava se cumprindo uma profecia de Ezequiel 44. Aleluia. Hoje está aqui. Isso aqui é uma visão lá do Monte das Oliveiras que eu lhe mostrei no mapa. O portão dourado está por aqui. E hoje aqui está o domo da rocha, um templo muçulmano. E no desenrolar da história, nós não sabemos, mas eu creio que num acordo de paz de 7 anos, vai ter um acordo forte aí com os palestinos, muçulmanos e judeus. Eles vão tirar esse templo daqui e construir aquele templo que eu lhe mostrei, que vai ser o terceiro templo e último da profecia e dessa geração. No calendário judaico, nós estamos no ano 5.996. Falta apenas 4 anos, em 2027, para completar 6.000 anos, que é o tempo do homem nessa terra. Aleluia. Segundo os judeus, segundo a cultura judaica. Agora, dia 23 de março que passou, é o ano novo, é o calendário de Deus, porque esse calendário que a gente segue não é de Deus. O calendário de Deus é o calendário judaico, é o calendário lunar. Eu vou trazer esse estudo aqui para vocês, para você ver que até o calendário corromperam, que é esse que a gente segue, que não é o verdadeiro. Deus tem o seu calendário verdadeiro, segundo a Bíblia. Então hoje está aqui a mesquita, o domo da rocha, nesse espaço. O templo ele vai ter que ser construído aqui, o terceiro templo. E hoje em Jerusalém, o Instituto do Templo já está com tudo montado, tudo pronto, só esperando a ordem de Deus para que a profecia se cumpra. Aqui está de novo a porta dourada fechada e o cemitério muçulmano na frente, para que o Messias não possa mais entrar por essa porta, porque ele é um sacerdote. E judeu não toca em defunto. Aos olhos dos muçulmanos, o Messias não vai mais entrar aí. Mas a profecia diz que ele vai entrar. Mas como, pastor? Assim que era. Esse muro que eu mostrei para você é esse aqui, de Sulemani. Qual Jesus entrou foi esse aqui. Ele está embaixo. Aí teve um arqueólogo que foi bater foto aqui onde está o cemitério, bem perto da Porta Dourada. Ele caiu, que é o James Blaine. Ele caiu, e quando ele caiu na cova, e quando abriu tudo, ele encontrou isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Para comprovar, olha aqui, só ossos de pessoa do cemitério e o arco por onde Jesus passou. A porta dourada. Em 69 ele descobriu por onde Jesus passou. Aquela foi que Sulemani construiu no século VI depois de Cristo. Então é uma comprovação da veracidade, a arqueologia comprovando por onde o Messias passou, e está fechado também.
pessoas hoje aí vão tirar foto. Parece que não é essa foto. Quem sabe um dia a gente não vai aí, né? Nada impossível para o Senhor. Aí o que acontece? E como é que Jesus vai entrar aqui? Como é que Jesus vai entrar aqui se está fechado aqui, está fechado lá embaixo, que é o portão original? É muito simples. A Bíblia diz que quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, o que é que ele vai fazer? Hein? Ele vai primeiro o quê? Fazer o quê? Ressuscitar os mortos. É por isso que está cheio de cemitério hoje em frente, não só daqui, mas também do lado do Monte das Oliveiras. Tem cemitério cristão, judeu e muçulmano. Por quê? Quando o Messias vier, eles acreditam que eles terão o privilégio de ressuscitar primeiro. E eles vão entrar. Jesus vai ressuscitar todo mundo que está aqui e vai entrar para a glória do Santo do Senhor na Nova Jerusalém. A Bíblia diz: depois o homem trouxe de volta a porta externa do santuário que dava para o leste, elevada, ela estava trancada. Ezequiel 44, cumprindo a profecia. O Senhor me disse: a porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Então Sulemane cumpriu a profecia sem mesmo ele saber. E Jesus vai entrar quando ele vir em glória. Recebe aí. Quando ele arrebatar a sua igreja, ele vai arrebatar. A gente vai encontrar com ele nos ares, a Bíblia diz. E o texto diz: naquele dia os seus pés estarão de novo no Monte das Oliveiras, e o monte se dividirá ao meio. Olha o que vai acontecer. De leste a oeste por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, que é o vale de Cedron, ou Josafá hoje. Os montes, pois ele se estenderá até Azazel. Fugirão como fugiram no terremoto no dia do rei Uzias. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos em glória para entrar de novo na porta de Jerusalém. Glória a Deus. É um grande milagre. Isso aqui é uma grande profecia. Não tem coisa melhor do que isso. O Senhor será rei de toda a terra, Zacarias diz. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único para todo sempre. E amém. Levanta a tua mão. Ei, você não é órfão. Ei, você tem um Deus soberano nessa terra. Sabe que Deus, eu estou toda arrupiada aqui. Sabe que Deus manda dizer para essa igreja: ei, vocês pensam que eu sou o quê? O que tu pensa que esse teu problema é para mim? Ei, eu sou dono de tudo. O Jesus falou para Moisés: ei, Moisés, tu não sabe falar? Moisés, quem foi que fez a boca? Quem foi que fez a língua, Moisés? Quem foi que fez a boca, Moisés? Senhor, eu não sei falar. Ei, Moisés, tu não sabe falar? Vou mandar um contigo. Ei, Moisés, vai, Moisés, porque eu vou te fazer falar, Faraó. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Qual é o nosso problema nessa noite para Deus? Aleluia. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que o Deus que a igreja serve não é Baal, não. Que o Deus que nós servimos nessa terra é Deus que faz coisas grandes, meus amados irmãos. É Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que muda quadro, é Deus que prospera. Esse é o Deus que eu estou pregando para você nessa noite. Deus arrebata a sua igreja nesse momento da manifestação do Filho de Deus. É o maior evento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, minha irmã. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
pois a antiga ordem já passou. Que antiga ordem é essa? A morte, a dificuldade, a peleja da vida, as tribulações, os problemas da nossa vida, do dia a dia, tudo isso vai acabar um dia, amados irmãos. Glória a Deus. Estaremos para sempre com o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador.